Glória a Deus. Vamos orar, vamos começar mais uma aula. Nossa última tribo para a glória do Senhor. Foram 18 aulas, 5 meses falando das tribos, falando de tronos, falando de signos. E hoje nós vamos encerrar esse ciclo com a glória do nosso Deus. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar e entregar essa aula para o nosso Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por este momento, obrigado por esta aula, obrigado por esta oportunidade. Pedimos que o Senhor, ó Pai, venha nos visitar com teu poder, trazer revelação da tua palavra, trazer revelação da tua presença sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Queridos, vou começar a compartilhar a tela com vocês. Hoje a gente vai aprender sobre a última tribo, a tribo de Naftali, tá? Os nascidos de 19 de fevereiro a 20 de março. Vou colocar aqui no nosso chat. Tribo de Naftali. É a tribo do nosso irmão japonês. Queria que ele estivesse aqui hoje para mim falar bastante mal dele. 19 de fevereiro a 20 de março. 20 de março. Então, hoje eu vou falar mal de mim mesma. Deixa eu ver quem está chegando. Aqui. Vamos lá. Por favor, não fique concordando com tudo que eu falar mal de mim, porque Naftali é uma das tribos mais pesadas. É a tribo que é um dos tronos mais pesados que tem ali no mundo espiritual para guerrear, ali no mundo espiritual para lidar. Então, vamos aí conhecer o que acontece nesse mês, conhecer o que acontece com essa tribo. Vou compartilhar a tela para a gente pegar os nossos slides. Deixa eu ver aqui. Errar. Recording in progress. Vai pegar essa aqui. Aí, agora vai. Então, nós vamos falar hoje, mais uma vez, na estação de inverno, unção da águia, e o tempo de buscar um novo, o tempo de se preparar para uma batalha, um tempo de conquistar estratégias de guerra, um tempo de buscar novidade da parte de Deus, tá? E esse é um tempo de busca. Esse tempo de busca, ele fecha o nosso calendário aí de Deus, ele fecha o calendário de Deus, como termina o calendário de Deus, buscando o quê? Direção, buscando unção, buscando da presença. Então, hoje a gente vai falar da nossa última tribo, que é a minha tribo com muito amor. Nós vamos falar o mês de Adar. Pastor Ivano, seu microfone está aberto. Mês de Adar é o 12º mês judaico. Você vai ver muito do mês de Adar no livro de Esther, ok? No livro de Esther você vai ver muito de Adar, por quê? O livro de Esther, no mês de Adar, aconteceu fatores muito decisivos. E nós vamos ver o que representa esse mês. Na verdade, a gente já conhece como fevereiro e março, mas para Deus é um mês de Adar. Isso está lá no livro de Esther, capítulo 9, versículo 1. Você que tem Bíblia e gosta de comprovar os fatos, abre a tua espada aí. Esther 9, 1.
Esther é antes de Jó. Esther fala assim, ó. No mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei a sua ordem de executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam se assenhorar. Então, você vê que o mês de Adar é um mês bíblico, esse período de finalzinho de fevereiro, começo de março. O que o judeu considera esse mês? Ele considera o mês da boa sorte, tá? É um mês aí onde eles consideram um bom mês. É um mês para receber poder, para fazer crescer, para expandir riqueza. Ah, como que vai estar o mundo espiritual neste tempo? O mundo espiritual vai estar colaborando para você expandir riqueza, para você crescer profissionalmente. Onde está isso? Deuteronômio 8:12. Deixa eu abrir aqui na nossa. Ver se está certo. Peraí. Não, não vai dar, não. Não vai. Eu vou ler aqui no meu. Deuteronômio 8:12. 8:12 não, 8:18. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor o teu Deus, que ele é o que dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então, toda a força que a gente precisa para crescer financeiramente não vem da nossa capacidade, vem de Deus, ok? Esse mês de Adar, esse mês é também um mês para você ser fortalecido no Senhor durante as suas batalhas. Eu sei que é um mês que a gente vai se preparar para a batalha, mas é um mês onde você vai ser fortalecido. Por quê? Antes de você batalhar, o Senhor te fortalece. Antes de você guerrear, o Senhor te prepara. E esse mês de Adar é um mês, é um tempo onde você receber força do Senhor para você guerrear as suas guerras. Lá em 2 Timóteo 2:1 fala disso. Deixa eu pegar lá. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, quando a gente se fortalece, nós nos fortalecemos onde? Na graça que há em Jesus. Qual que é o tempo que a gente se fortalece, recebe muita força de Deus? Nesse período, ó, de 19 de fevereiro a 20 de março. Não que nos outros meses você não vai receber força de Deus, você vai receber sim. Porém, neste mês específico, você recebe uma força para guerrear as suas pelejas, ok? Esse mês também, mês de Adar, é um mês conhecido para você ser tirado de cativeiros antigos e posicionados em lugares de honra. É um mês onde o Senhor ele trabalha na sua vida para mudar você de fase. Quando que algumas fases mudam na nossa vida? Nesse período de fevereiro e março. Porque é onde o Senhor muda nosso cativeiro, é onde o Senhor muda a nossa sorte, é onde o Senhor muda algumas sentenças da nossa vida. É um tempo onde o céu está muito aberto para trazer novos decretos e nos posicionar em lugares novos. Deixa eu pegar aqui uma passagem aqui para compartilhar com vocês. Está no livro de... Opa. Segundo aos Crônicas 25. Vou pegar a Bíblia. Bíblia online. Segundo aos Crônicas 25, 27 ao 30. Deixa eu ver se é isso mesmo.
27 e 28. Deixa eu ver se eu vou primeiro. Peraí, gente. Jeremias 52. Esse segunda Crônicas meu tá errado. Vê lá, Jeremias 52, 31. Deixa eu pôr aqui para vocês. Jeremias 52, 31. Paz, irmã Neuza, seja bem-vinda. Deus abençoe. Deus está no certo ali. A Vivi está conectando o áudio. Vamos ver lá. Jeremias 52, 31. Fala sobre este tempo de novo de Deus na nossa vida. Vou compartilhar aqui com vocês. Ele fez mudar as vestes da sua prisão, passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. Jeremias, ele estava no calabouço, preso, ele estava condenado, mas neste tempo de Adar, o que o Senhor fez com ele? Aqui, ó, olha aqui no versículo 31. Do 10º mês, que é o 12º mês, né, o mês de Adar. Deus mudou a sorte de Jeremias, mudou ele de posição, mudou ele de lugar, mudou ele de cativeiro. Então a gente começa a ver que o Senhor ele tem tempos para virar a nossa fase. Não é toda fase da nossa vida que vai acontecer tudo novo, que vai acontecer tudo de repente. Não é quando a gente quer. Algumas fases da nossa vida, elas vão ser mudadas, nós vamos ser transicionados em tempos específicos. E o tempo de você ocupar lugares de honra, espiritualmente, é mais favorável acontecer quando? De 19 de fevereiro a 20 de março, ok? Esse mês, esse período, esse tempo de Adar, também é um período muito perigoso, porque é onde decretos de morte são ativados, é onde palavras de morte são lançadas sobre as pessoas e decretos de morte do inferno são ativados. Foi neste período que os judeus receberam uma sentença de Ramã, que eles iam morrer, que todos os judeus iriam morrer. Você vê que Amã, ele tinha um espírito homicida e ele queria matar todos os judeus. Mais tarde, muitos séculos depois, esse mesmo espírito se apossou de Hitler, né? E Hitler, ele também quis acabar com os judeus. Ele fez, né, o maior massacre, acredito eu, da história. E a Bíblia diz que neste período de Adar, período de final de fevereiro até a metade de março, é um tempo onde decretos de morte são ativados. Por isso que eu e você, como intercessor, como pessoa de oração, a gente tem que estar o quê? Declarando a nossa vitória todo dia. Para quê? Para que esses decretos não venham ter poder na nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quem puder ligar o microfone e conversar. Vocês acreditam no poder da palavra, no poder do decreto? Vocês acreditam que alguém pode lançar uma palavra de morte e algo morrer na tua vida? Sim ou não? Se puder ligar o microfone para a gente conversar, os vivos. Eu acredito, pastora. Você acredita, vó? Eu acredito. As pessoas podem
derrotar. Você acredita que a palavra tem o poder de gerar morte na vida de uma pessoa? É. Eu também acredito. Sabe por quê? O som da nossa boca tem muito poder. Como que Deus criou o mundo? Como que Deus criou todas as coisas? Através da palavra, através da voz. A voz de Deus deu ordem, a voz de Deus deu comandos e ele criou todas as coisas. Então, a nossa voz, olha como que isso é forte e é pesado. A nossa voz, ela tem o poder de criar conquista ou derrota. Não é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente fala. Né? Então, o poder de criar está na nossa boca, está no som da nossa voz. A nossa voz é potência de Deus na terra. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nesse mês, decretos de mortes estão sendo ativados. E o som, ele é um decreto. O que é um decreto? O decreto é uma lei. O decreto é algo que acontece. Então, as nossas palavras, ela tem poder, queridos. Ela tem poder para fazer viver ou para destruir. Por isso, tome cuidado no seu dia a dia com aquilo que você fala, com aquilo que você emite, o som que você emite. Por quê? Porque aquilo que você está falando são sentenças que você mesmo está gerando para você viver amanhã. Você vai viver amanhã aquilo que você falou hoje. Então, se hoje você só falar de derrota, se hoje você só falar de dor, se hoje você só falar de problema, amanhã você vai ter que colher essas palavras que você falou. Escolha bem. E esse tempo de Adar é um mês onde as pessoas, eles decretam muita morte. Tome cuidado nesse período para você não decretar destruição na sua vida, ok? É um mês também de guerras muito intensa para líderes. Você que é líder, quando que você vai ter uma pressão espiritual maior? Final de fevereiro a metade de março. Né? Livro de Esther, capítulo 4. Ele fala que é um mês intenso de guerra para quem? Para quem está à frente aí, ó, de uma batalha espiritual, está na frente do ministério, está na frente de um trabalho para Deus, está na frente de algo que faz para Deus. Queridos, entende uma coisa, antes de Deus derrubar as pessoas, um todo, antes de Deus, não, perdão, antes do diabo derrubar o todo, ele vai atacar o líder. E quando que o líder é mais atacado? Neste tempo, porque é um tempo de busca de renovo de força. E o diabo age ao contrário, o diabo tenta desfalecer os líderes. Okay? Então, fique atento. É um mês de decretar também que os inimigos caem nas suas próprias armadilhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que aprender a orar certo. Você tem que olhar a palavra e aprender a orar certo, né? Tá com inimigo na sua vida? Estão se levantando contra você? Estão preparando armadilha contra você? Não é errado você orar para que esses inimigos caem nas suas próprias armadilhas. É bíblico isso. Esther, capítulo 7, versículo 10, diz que eles oraram e os inimigos e o próprio Amã, que preparou uma destruição, que preparou uma forca para os judeus, é que caiu na sua armadilha. Então, ore para o Senhor, fala, Senhor, tem gente se levantando contra mim, mas se tiver alguma armadilha sendo preparada para mim, que os meus inimigos venham cair nelas. Essa é a oração da justiça. Essa é a oração bíblica que nós podemos fazer. Nós não estamos desejando vingança, mas a Bíblia diz que aquele que cava a sua cova nela dele. Está no livro de Provérbios. Então, a gente pode se respaldar nessa oração, nessa confissão, nesse decreto de justiça, ok? Esse tempo também é um tempo de festejar vitórias sobre os inimigos. Antes de você ver a tua vitória, você já pode festejar, porque é bíblico. É um tempo de muita multiplicação, é um tempo de muita frutificação. Por quê? Porque é o tempo de reprodução de peixes. Quando Jesus fez uma pesca maravilhosa, foi neste período de Adar, tá? E esse tempo, ele indica um tempo de frutificação e multiplicação, tá bom? Este tempo também é um tempo de
comemorar ciclos fechados. Eu não sei se você comemora ciclos que se fecham na sua vida, mas deixa eu te ensinar uma coisa bíblica. Você não tem só que comemorar as coisas que você começa. Você tem que comemorar principalmente as coisas que terminam. Por quê? Aquilo que você termina indica um ciclo que você conseguiu fechar. Então, vamos supor, você está fazendo um tratamento com um médico. Terminou seu tratamento, você tem que festejar, você tem que comemorar que você terminou um ciclo. Irmãos, tem gente que não consegue terminar tratamento. Tem gente que começa tratamento odontológico e não termina. Tem gente que começa a ler um livro e não termina. Tem gente que começa um curso e não termina. Por quê? Porque não sabe fechar ciclos, só sabe abrir os ciclos. Deixa eu ver se alguém pode abrir o microfone. Gente, vocês falam comigo, hein? Vocês falam comigo, eu tô ficando nervosa. Alguém aqui já comemorou um ciclo fechado da sua vida? Algo que você venceu, que você concluiu. Ah, eu terminei um curso, uma formatura, alguma coisa assim. Pastor, quando eu terminei a escola, eu comemorei muito. Exatamente. Tem que comemorar. Você vê que uma das comemorações mais comuns da escola é o quê? A formatura, né? Porque encerrou um ciclo. E a gente faz isso na escola, mas não faz isso na nossa vida particular. É ou não é, Wallace? É. Então, começa a comemorar ciclos que fecha também. Porque se fechou, é porque você chegou até o final. Pode falar, Mar. Eu comemorei, sim, quando eu Também, também né? terminei os meus cursos, né? Mas, assim, alguma coisa na minha vida eu não... que eu tive algumas realizações, eu não comemorei, pastora, tá certa. Mas começa a comemorar, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Gente, um livro que você conseguir ler e terminar, você tem que comemorar, porque é ciclo que você começa e termina. Estudo de sexta-feira mesmo. Eu sei que, ó, é puxado para alguns estar aqui de sexta-feira, porque é hábito, é costume, é tempo, é imprevisto que acontece. Mas, eu consegui assistir às aulas. Você tem que comemorar. Toda vez que eu termino uma apostila, que eu consigo ministrar um tema, um módulo com vocês, eu, particularmente, eu comemoro. Eu me dou recompensas, né? Existe um fator trabalhado na psicanálise, fator recompensa. Você pode trabalhar nisso. Pastor, eu tenho dificuldade de terminar algumas coisas que eu começo. Então, faz assim, eu vou começar tal coisa, eu vou me dar uma recompensa quando eu terminar. Se dá um presente, né? Se dá um doce, se dá uma roupa, se dá alguma coisa, porque é o fator Isso eu recompensa. faço, pastora, Oi? isso eu faço. Isso você faz? Isso é bom. Isso é bom porque o teu cérebro, ele vai receber esse comando do fator recompensa e você automaticamente vai começar a trabalhar no seu comportamento de tudo que você começasse a terminar. Ah, tá, pode deixar que de hoje em diante vou comemorar tudo. Você tem sim que comemorar, você tem que se dar o fator recompensa. Sabe por que a gente não produz mais? Porque a gente não se recompensa. E, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, se você não se recompensar, ninguém te recompensa. Às vezes, se você não se presentear, ninguém te dá um presente. Ah, isso é verdade. Não é? É. Fica esperando um presente, às vezes, de alguém. Você fica o ano inteirinho sem ganhar nada. Não, não ganha, pastora, ninguém reconhece. Não reconhece. Não. Principalmente marido. Que as Exato. mulheres se manifestem agora. É ou não é, mulherada? É ou não é, vó? Se a senhora não compra suas brusinhas, o Nivardo vai lá comprar para a senhora? Vai nada? Não vai, né? Não. Imagina, não vai não. É a gente que tem que se dar. É a gente que não dá os pulos, não. É a gente que não vai lá comprar não, e se presentear. Pastor Ivano, se ele não me dá presente, o que eu faço? Vou lá e compro no nome dele para ele pagar. Tá Fator certo. recompensa, eu Verdade. mereço.
Gente. Não, gente, é sério. Porque às vezes você fica esperando do outro e nunca vai vir. Olha lá, ele até ligou a câmera, gente, ele vai falar. Fala, marido. Acontece o seguinte, né? Eu sempre mando você escolher para você, porque se você escolhendo, a gente fica mais tranquilo, né? Que você sabe o que você quer. Eu posso até pagar, mas eu faço questão que você escolha. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas é fator É recompensa. esperto ele, hein? Ele é esperto, vó. Ele é esperto. Sabedoria de Deus, vó. Eu ia falar isso agora, você não tem sabedoria. Eu sou muito esperto. Tem sabedoria de Deus, né? Mas, gente, é sério. Trabalhe esse fator recompensa que vocês vão ver. E vocês têm que comemorar aquilo que vocês terminam, tá? Não é só aquilo que vocês começam, não. Comemore aquilo que você consegue terminar na sua vida. Porque tem gente que não consegue terminar um curso, não consegue terminar um tratamento. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos, pessoas quando terminam um químio, eles saem buzinando, eles saem com bexiga, eles saem felizes, eles saem festejando. Por quê? Terminou. Minha mãe, quando terminou a químio dela lá no hospital, eles batem um sino, eles recebem uma flor, eles recebem aplauso dos médicos, dos enfermeiros que fizeram parte ali do processo. Por quê? Porque terminou. Então, termine o seu ciclo, sabe como? Festejando. Deixa eu ver aqui se tem algum solteiro aqui. O Alice. Deixa eu só dar um recado para o Alice solteiro. Se um dia, meu irmão, você começar a namorar. Entrou. Aí, conseguiu! Glória a Deus! Bem-vinda, Vi! Deus abençoe. O Alice, se um dia você começar a namorar e receber um pé na bunda, o que você vai fazer? Você vai chorar ou você vai festejar? Eu vou festejar, porque não foi a minha escolhida, não. Isso! Nunca chora, nunca chora. Lembra dessa aula, Alice? Nunca chora por causa das coisas que terminam. Celebre os términos, celebre os fins. Porque aquilo que termina, para tudo que termina, Deus tem um novo começo. A nossa vida é cíclica. Então, gente, se eu soubesse disso lá atrás, eu nunca tinha chorado por nada. Porque uma coisa que você termina é outra que vai começar. Então, não pode chorar porque terminou. Deus sabe o que dá, Deus sabe o que entrega. Eu chorei foi muito já. Se soubesse disso, tinha derramado uma lágrima. Não, para e pensa, gente, é sério. Para e pensa. Ó, se você não tivesse terminado um relacionamento abusivo, você não tinha começado um relacionamento onde você está em paz. É ou não é? É. Aí chorou Chorei. à toa. Chorei 3 meses. E fui eu que terminei ainda, né? Gente, eu sou, como eu estou falando da minha tribo hoje, o meu choro dura 3 dias. É igual a morte de Jesus. Eu choro e sofro 3 dias, no terceiro eu ressuscito. Então, você nunca espere me ver muito deprimida, muito chorosa, muito triste. Meu período, assim, máximo é 3 dias, mais que isso, não consigo. Então, não vai. Então, celebre. Chorou muito já, pastor Ivan? Pelas coisas que terminaram? A gente sempre chora, né? Mas nunca como um dia após o outro, né? Tudo passa. Gente, eu nunca vi meu marido chorar. Oi? Eu nunca te vi chorar, eu acho. Oi? Eu nunca te vi chorar. Porque eu choro às escondidas, né? Né? Bem no secreto, né? Mas Deus vê. Então, vamos lá, bora falar de mim. Queria muito falar do japonês hoje, que é da tribo dele também. Mas eu vou falar de mim, né, gente? Fazer o quê? Vamos lá, falar mal de mim mesmo. Glória a Deus. Então, esse mês, período de 19 de fevereiro a 20 de março, é um mês de comemorar ciclos fechados, é um mês de restauração do riso, é um mês do Purim, onde o Senhor vai devolver a sua alegria, onde o Senhor vai te dar alegria de novo, onde o Senhor vai te fazer rir de novo. Então, você não precisa ficar desgostoso o ano inteiro. Mês de Adar, tempo de 19 de fevereiro a 20 de março, é um tempo de restauração do riso.
Existe um tempo para Deus nos fazer rir de novo. Qual que é o tempo? Este tempo aqui, meu povo. 19 de fevereiro a 20 de março, em nome de Jesus. Bora. Próximo slide. Quem que foi Naftali? Naftali foi o 6º filho de Jacó, tá? O segundo que ele teve com uma serva chamada Bila, que era serva de Raquel. E o nome Naftali significa contender, não deixar perder. Ao nascer, quando ele nasceu, Raquel falou assim, com grandes lutas tenho lutado com a minha irmã e tenho vencido. E chamou-lhe Naftali. Então, ela dá esse nome para ele debaixo de uma disputa, debaixo de um espírito de disputa. Né? E quando ela dá esse decreto, ele recebe também uma sentença de Jacó. Fala assim, ó, Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. O símbolo da minha tribo, olha que legal, é uma gazela, gente. No nosso português, bem português, é um veado, né? Similar. Mas amém. Segue o baile. Mas eu vou falar depois da unção da gazela, tá? A palavra formosa significa limpas e claras, ou seja, uma unção profética na tribo de Naftali. As palavras de Naftali, dos naftalitas, parece aquele grupo, né, da galinha pintadinha, as naftalinas lá. Mas os naftalis, eles têm uma luz muito fácil para falar. Vocês veem que eu tenho facilidade, né, irmãos, para falar. É um dom da minha tribo, para a glória do Senhor Jesus. E são pessoas de fácil entendimento. A comunicação dos nascentes da tribo de Naftali é muito fácil, porque neles está essa clareza da comunicação. São pessoas ágeis como a corça, tá? Naftali fazia parte da retaguarda, junto com Aser e Dan. E quando eles acampavam, ficavam no norte do tabernáculo, né? O que Moisés falou para essa tribo? De Naftali diz, ó Naftali, saciado de favores, farto da bênção do Senhor, possui o lago e o sul. Então, os nascentes dessa tribo são pessoas que recebem muitos favores e muita bênção do Senhor. E eu me considero uma pessoa mesmo favorecida. O pastor Ivano sempre brinca, deixa eu voltar aqui para vocês, que eu cheguei aqui e peguei tudo pronto. Eu falar, eu trabalhei, eu suei, eu evangelizei, eu construí, e aí você chegou e pegou o bonde andando. Mas isso, meu marido que me ouve, faz parte da unção da minha tribo. Nós somos favorecidos pelo Senhor. Você entendeu o mistério? Oi? Pastora, a Eloá também é dessa tribo. Ela faz aniversário dia 24 de fevereiro. E ela é muito abençoada. Ela tem roupa para quando ela tiver 7 anos de idade. Favor de Deus. Em cima do guarda-roupa tem 3 sacos de roupa dela para conforme ela for crescendo. Olha que bacana. Eu já expliquei isso, mas eu vou reforçar. O que é bom a gente saber das tribos? Porque em cada entrada do céu, o céu tem 12 portas. Vai entrar uma tribo. E você vai entrar nas portas da sua tribo. Não vai ser bagunçado, não, mano. Vai abrir o portão e todo mundo entrar correndo. Nós vamos entrar por portas. Então, na minha porta vai entrar eu, a Eloá, a Fran. Vou entrar com a Eloá. Né? Você é que tribo, Fran? Você ajudar, né? Você ajudar? Que tribo que você é? Eu sou a de Judá. É de Judá. Eu vou estar lá com a Eloá, você não vai estar, tá? Mulher, então você é da tribo dos folgados, então, que pega tudo pronto? Isso se chama favor na Bíblia, pastor Ivan. Agora eu descobri por que você é folgada, às vezes. Agora eu descobri. Gente, eu vou tirar ele do nosso salão. Não vai tirar, não. Ó, pensa na mulher folgada. Você vai pegar água, ela pega o copo da tua mão para beber água. Faz isso com ela para ver. Ela só falta avançar na gente, que nem um leão raivoso. Agora eu entendi.
Eu tinha É entendido. minha tribo, querida, é minha tribo. Tribo dos folgados. Ó, deixa eu falar quem vai entrar comigo. Quem é Naftali? Vamos É ver o quem é os folgados, vamos ver. japonês, Japonês é. Eloá, Ixi. Aimee e Aí é Maria folgado. Borges, a minha mãe. Ixi, A minha mãe vai também, pastora. pensa numa mulher folgada, é minha sogra. Mas minha mãe não Pastora, é folgada, não. A tua mãe é folgada, Maria Lúcia? Não, a minha mãe não é. Ah lá, tá vendo? Então, acho que escapou, então. Você está generalizando. Fala, o Aleph. o pastor tem que te servir, vai. É isso que eu falo. Ó, semana que vem nós vamos falar sobre os temperamentos, nós vamos fazer os testes para saber a unção. Gente, vai estar top das galáxias. Você vai saber tua tribo e saber tua unção. Então, Fran, vou olhar a Eloá lá no céu para você, tá? Não sei se você vai ter oportunidade de ver ela, mas vai estar, gente, vai estar só a nata no meu, na minha aula. A Jéssica vai estar no mesmo, a Jéssica da tribo de Dan. Ela vai estar no mesmo, é dividido o quê? Norte, sul, leste, oeste. E da nossa, as tribos do norte é Aser, Dan e Naftali. Pastor Ivano vai estar lá perto da gente, Jéssica vai estar lá perto da gente, vai ser um mover a nossa aula lá. A gente olha aí, Eloá, para você, tá, Fran? Pastor, eu esqueci qual é a minha tribo. Que dia você nasceu? 2 de setembro, Setembro é mês 9? mês 9. 2? 2 de setembro. É tribo de Gad, é a mesma tribo do Davi. Você vai entrar junto com o meu filho. Ah, então Você tá, pode cuida deixar do que eu meu filho lá, você olha ele para mim. Não vai precisar, cuido. mas dá uma olhadinha nele. Não, pode deixar, que eu cuido. Tribo de Gad. Ah lá, nasceu em 11 de maio, deixa eu ver. A Maria Luísa e a Vitória tá aqui participando, são novas, gente. Deixa eu ver, 11 de maio, 11 do 5, né? Tribo de Isacar. Eu tenho a aula salva de Isacar no YouTube, tá? Deixa eu colocar o nome aqui. E eu tenho algumas coisas dela lá no meu Instagram, tá bom? A Vitória que tá ali. Você é da tribo de Isacar, 11 de maio. Tem muita coisa lá no YouTube, tem todas as tribos, todos, resumidamente não, bem detalhadamente, na verdade. Então, vamos lá. Não é a tribo dos folgados, como disse o nosso pastor, é a tribo dos favorecidos e abençoados por Deus. Vamos ver mais dessa tribo. Vou falar mal de mim hoje. Os pontos fracos. Marido, você não precisa concordar com nada, nem dar a sua opinião, tá bom? Uai, por que não? Os pontos fracos dos nascidos de Naftali. São pessoas manipuladoras. Misericórdia. São pessoas que tentam manipular. O que é um manipulador? Ele convence, ele forma uma situação para trazer a pessoa para a visão dele, entendeu? Ele manipula uma situação. Deixa eu ver o nosso chat aqui. 28 de agosto, eu acho que é de Gad também. Gad, tribo de Gad, 28 de agosto, é a mesma tribo do Davi. Então, queridos, deixa eu voltar. Os pontos fracos. Se eu não fosse convertida, eu seria uma pessoa manipuladora, tá? Pessoas não convertidas, não tratadas, são pessoas manipuladoras. Tribo de Naftali também, são pessoas orgulhosas. Nossa, isso aí é uma coisa que eu luto na minha carne, meu espinho na carne, o orgulho. Ai, o orgulho é ter nariz em pé? Não, né? O orgulho não é você ter o nariz em pé. O orgulho é fazer você ter uma personalidade muito forte e você não abaixar a sua cabeça para as pessoas. O orgulhoso, a dificuldade do orgulhoso é isso. Eu apanhei muito nisso. Eu apanhei muito. Por quê? Para você não ser orgulhoso, você tem que ser humilde. E para você ser humilde, você tem que ser servo.
é uma das dificuldades dos naftalis. Então, é um espinho na carne que eu guerreio ali. De vez em quando, meu marido puxa minha orelha assim, ele fala, ó, não pode agir, que se você agir assim, você vai ser orgulhosa. Aí eu aprendi a ceder, eu aprendi a me submeter, tudo eu aprendi com o meu esposo. Ele é minha lixa, a Bíblia fala assim, ó, o amigo, o homem de Deus, o amigo de Deus é como o ferro, e o ferro afia o ferro, ele me afia, me lixa, nem um esmeril. E eu aprendi a não ser orgulhosa, e aprendo a não ser orgulhosa com os puxão de orelha que ele me dá. Por quê? As pessoas que nascem nessa tribo, elas têm uma tendência altíssima a ser orgulhosas, a ser extremamente competitivos e a serem religiosos. Religioso, querido, não é você servir a Deus por amor. O religioso é levar as coisas que nem os fariseus. Eles fazem os rituais, eles pedem algo, mas não cumpre aquilo. Então, um cuidado dos nascentes dessa tribo é não ser religioso, é não ser competitivo, não ser orgulhoso, nem manipulador. Marido, abre aí teu microfone. Você me acha alguma dessas coisas? Oi? Você me acha alguma dessas coisas? Você está melhorando, né? Mas bate sim um pouco, sim, mas você já está bem melhor, graças a Deus, está melhorando. Ó, você sabe que eu vi aqui, a Aimee, ela é da mesma tribo que eu, Naftali, e ó, por isso que ela é competitiva com Davi. É a tribo dela. Tem um pessoal aí que estava perguntando, acho que a Vitória, né, sobre o dela e da mãe dela. Já passou a tribo deles ou não? Já passou. Tá salvo lá no YouTube, essas tribos. Depois você essa aqui é a nossa última tribo. Depois você explica para elas poder estar vendo lá, né? Depois eu vou compartilhar o link das tribos dela. Então, o que você considera uma pessoa religiosa, pastor Ivano? Os anjinhos aqui tá difícil hoje, hein? Tá, né? Uma pessoa religiosa, uma pessoa que ela não é convertida, ela é religiosa, ela tem um costume. Porque a pessoa que pratica somente a religião, ela é uma pessoa que tem um costume, alguns modos antigos, né? Um costume antigo. Então, ela é uma pessoa religiosa. Uhum. Tá entendendo? Ela tem um costume repetitivo, não é uma renovação do Espírito Santo, uma obra do Espírito Santo, não é algo que o Espírito Santo está dominando, o Espírito Santo está agindo, mas é um costume religioso, ou seja, um costume de um certo tipo de pessoas, um costume de homens. Entendi. Pode falar, Eco. Ô, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Essa pessoa da mesma tribo da senhora é uma pessoa mais difícil para ela se converter porque ela se torna religiosa? Extremamente. Queridos, é a minha tribo, mas eu não passo pano nem para mim. A tribo de Naftali é a pior tribo de lidar. É a pior. É o pior trono e é a pior tribo. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da arrogância e por causa da religiosidade, como disse o pastor Ivan. A pessoa religiosa, ela endurece o coração. E ela entra num sistema assim fechado, ela acha que é assim e é assim. Para ela se tornar uma pessoa flexível, só o Espírito Santo para convencer, só o Espírito Santo para tratar. Então, ela às vezes se apega a costumes, se apega a rituais, se apega a métodos. Por quê? Por causa da religião. É a mesma coisa, a pessoa tem o costume, tem o hábito, tem aquele jeitão, mas não muda o coração. O que adianta ir na igreja, né, ter cabelão, ter saião e ter linguão? O que adianta estar lá na igreja, canta, prega e não perdoa? O que adianta estar lá na igreja, vai, jejua e tal, e fala da vida dos outros, acaba com a vida da pessoa? Isso é religiosidade, porque a conversão ela é uma mudança de atitude, é uma mudança de coração.
E por que que as pessoas da nossa tribo são pessoas mais difíceis de converter, de mudar comportamento? Por causa do orgulho. O orgulhoso, irmãos, acha que está certo até morrer. Ele está dentro do buraco, ele fala, não, está ótimo, estou no raso. Por quê? Por causa do orgulho de pedir ajuda, por causa do orgulho de falar que caiu, de falar que está ruim. Hoje eu venci muitas coisas disso, mas lá atrás, eu apanhei que nem condenado. Então, é uma das piores tribos, para lidar, sim, para se converter, sim. É a base de muito jejum e oração para as pessoas dessa tribo ser alcançadas. Tá? Mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais mal de mim? Mal de alguém que nasceu nesse tempo? Vamos lá, seguir o baile. Qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha. Chama no chat que eu vejo. A gente também não é de todo ruim, a gente tem nossas qualidades, né? Quais que são os pontos fortes dessa tribo? É através da nossa boca, da boca do povo dessa tribo, que eles transformam maldição em bênção. Eu louvo a Deus por atender ao Senhor chamado pastoral, chamado ministerial, e eu vejo que o porquê que eu gosto tanto de pregar, o porquê que eu gosto tanto de ensinar, o porquê que eu gosto tanto de falar da palavra de Deus. Por quê? Porque a unção que está na minha tribo é uma unção que transforma a maldição em bênção. São pessoas que não têm medo de se expor, são pessoas que têm uma boa visão, né, uma visão a longo alcance, e uma audição, elas escutam o espírito que a pessoa falou. A unção da gazela é isso. O que a gazela é, o animal? Eles vê a longa distância e eles também ouvem a longa distância. A pessoa que tem essa unção, as pessoas de Naftali, eles têm esse discernimento. Tem coisas, irmãos, que às vezes eu vou falar para você, você vai ficar bravo comigo, porque as pessoas da minha tribo são pessoas duras para falar. Eu nunca vou falar com você te amaciando. Você que já tomou um coice meu sabe o que eu estou falando. Eu nunca vou conversar com você te agradando. Eu nunca vou chamar tua atenção, né, de uma forma bem amorosa, porque não faz parte da minha tribo. Eu nunca vou conseguir fazer isso, a não ser que o Espírito Santo me matar, porque eu, até morrer, eu tenho essa unção em mim, eu não vou conseguir ter palavras doces. A boca das pessoas de Naftali são pessoas com a boca muito dura, são pessoas com a língua pesada, é a mesma unção que tinha em Moisés, né? A boca pesada, palavras duras. Só que da mesma forma que a palavra de uma pessoa com a boca pesada, a língua pesada mata, ela vivifica também. Eu vou usar um testemunho da irmã Zezé, da nossa igreja, que ela conta para todo mundo. Ela, quando veio para a nossa igreja, ela tinha uma depressão fortíssima, ela tomava remédio para dormir, ela tinha síndrome do pânico. E ela, esse dia ela estava contando esse testemunho com uma pessoa, eu dei muita risada, eu falei, irmã, não conta assim não. Ela falou, não é assim. Ela falou, ó, a minha vida era uma BOSTA, era um cocô minha vida. Era um cocô, era horrível minha vida. Só que aí eu fui conversar, a pastora me chamou para mim conversar, e eu cheguei nela, irmãos, eu chamei ela no escritório, eu falei, irmã, é o seguinte, eu não quero ver você mais com essa cabeça baixa, chorando por causa dos outros, resolve com a vida. Você vai fazer assim, assim, assado, você está errada, você tem que melhorar. Eu só falei coisa que ela não queria ouvir. Aí ela chorou mais ainda. Mas tudo que eu falei, ela ouviu. Sabe o que aconteceu? A vida dela fez assim, ó. Ela se libertou dos remédios que ela tomava para dormir. Ela se libertou da síndrome do pânico. As pessoas que abusavam da bondade dela, ó, ela cortou. Ela tem outra vida. E ela fala isso com a boca dela. Por quê? Porque ela ouviu aquilo que ela não queria ouvir, mas ela ouviu aquilo que era necessário. Então, às vezes, pessoas da minha tribo, ou pessoas, principalmente, deixa eu falar uma coisa também, os profetas. Geralmente, os profetas, eles têm a língua muito pesada. Os profetas, eles falam coisas que você não gosta de ouvir. Os profetas falam coisa que não vai te agradar. Mas se você atender, muda a tua vida, tá? Isso faz parte de uma unção.
Então, não acha que a pessoa é grossa, ah, é comigo, é sem educação. Não, às vezes é só a tribo dela, é o jeito dela ser, e isso não muda, tá? As pessoas de Naphtali também têm alto nível de empatia. Elas conseguem, trazer graça. As pessoas olham para as pessoas de Naphtali e enxergam graça. Esther, quando ela foi se apresentar ao rei, a Bíblia diz que o rei olhou para ela e achou graça nela. Por quê? Por causa dessa unção. Ele teve empatia por ela, ele se colocou no lugar dela. Ele olhou para ela e sentiu essa graça, tá bom? Faz parte também das nossas qualidades. Vamos lá. Quem que se opõe contra nós? Quem se opõe contra esta tribo? Deixa eu falar um pouquinho sobre o opositor. O que é o opositor? Irmãos, entende uma coisa, falei isso às 12 tribos e vou repetir nessa. Não é o diabo que trabalha todos os meses contra a nossa vida. Cada mês, cada signo se levanta um trono. O que é um trono? É uma potestade espiritual maligna. Então, cada mês, um trono maligno está regendo os céus. E o que acontece? Esse trono, ele manda frequências, ele manda influência na vida das pessoas para trabalhar contra a vida dessa pessoa. No período de 19 de fevereiro a 20 de março, quem que vai estar agindo nas regiões celestiais? Um trono chamado Leviatã, que está escondido no signo de Peixes, tá? O que esse trono, o que esse principado, essa potestade, o que ele faz? Esse principado, ele tenta trabalhar para o altar ser contaminado através da mentira, através da calúnia, da manipulação. Então, é um tempo onde o diabo, de 19 de fevereiro a 20 de março, ele vai trabalhar nas pessoas para trazer muita mentira, muita calúnia, vão se levantar muitas inverdades contra você, muita manipulação, tá? É um tempo onde vai ter orgulho, onde vai ter competição espiritual, cegueira espiritual, religiosidade, vaidade, idolatria ao dinheiro. Tá? O que esse trono faz? Ele traz suborno, divisão, ele tenta trazer tudo isso. Através do quê? Do orgulho, porque o orgulho é a raiz. Né? Onde que ele age? Muito em líderes, em governos. É um trono que, neste tempo, ele vai bater muito forte em líderes e áreas governamentais. Por quê? Porque são essas pessoas que usam a comunicação, que usam a fala. Né? E as pessoas que geralmente usam a fala, eles alcançam mais rápido posição de liderança, porque todo mundo precisa de um líder que fala. O líder precisa falar. E por isso que esse trono bate muito em líderes, para atingir a fala. Então, Leviatã, ele trabalha o quê? No orgulho em extremidades. Ou a pessoa vai se achar o máximo, ou ela vai se achar um nada. É assim que ele faz. Às vezes você fala assim, o orgulho é a pessoa se achar demais. Não. Às vezes a pessoa acha que ela não é nada, só que ela se acha tão insignificante que ela tem orgulho disso. Leviatã, ele é mencionado lá no livro de Jó. Jó capítulo 40, se eu não me engano, é o capítulo onde nós vamos ver, e você vai ver falar desse trono. Esse trono, ele é tão pesado que Deus fez o escritor escrever um livro inteiro e um capítulo inteiro mencionando esse trono. Né? É um diabo, é um trono que se levanta para quê? Para confundir líderes, confundir liderança, destruir através da fala. Deixa eu ver um negócio aqui que eu queria falar com vocês. Ah, tá. Esse trono,
Ele está no... Deixa eu pegar aqui para você. No livro de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, sincero e fiel a Deus. Só que mesmo Jó tendo tantas qualidades, ele foi provado, né? O Senhor permitiu um tempo de luta aí para Jó, misericórdia, Senhor. Agora, a minha pergunta é, qual foi o pecado de Jó? Jó teve pecado? Sim ou não? Se sim, qual que foi o pecado dele? Era os universitários. Orgulho, a Fran já veio, a Fran não deu nem chance para os universitários. Rebentou caixão. Orgulho do quê? Da santidade. Sabe o que Jó falava? Eu sou crente, eu sacrifico pelos meus filhos, eu oro, eu busco a Deus. Só que ele começou a se tornar o quê? Tão religioso que ele começou a ter orgulho daquilo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, que orgulho não é só você se achar demais, às vezes é se achar de menos, às vezes você tem orgulho daquilo que você faz para Deus. Irmãos, aquilo que a gente faz para Deus, a Bíblia diz que é nada. Porque tudo que a gente faz porque o Senhor nos capacita. Lá no livro de Lucas, a Bíblia fala, quando você obedecer tudo que te foi mandado, Deus vai te olhar e vai te enxergar como um servo inútil. Então, se você obedecer a palavra, aos olhos de Deus, você ainda é inútil. Aí, como que você vai se orgulhar daquilo que você está fazendo? Porque tem gente que fala assim, eu canto, eu prego, eu ensino. Sem eu a igreja não toca. Sem eu a igreja não vai. Isso é o que? Orgulho da santidade, orgulho do dom. E o dom quem deu foi Deus. Como você vai se orgulhar de uma coisa que nem tua é? E se você faz por causa da misericórdia. Então não se orgulhe, senão você cai no mesmo pecado de Jó. Olha que Jó fala aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Jó 3:25. Fala assim, ó. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado das coisas que você tem medo. Porque Jó colocou um decreto. Aquilo que eu temo vem sobre mim. Aquilo que eu receio me acontece. Por isso que você não deve ter medo de coisas que a Bíblia diz para você não ter medo. Nós temos que ter de Deus temor, mas Jó servia a Deus por causa do medo. Jó tinha medo que os filhos morriam, então ele fazia o quê? Oferta. Jó tinha medo de perder o que ele tinha, o que ele fazia? Ele sacrificava, ele não servia por temor. O temor, ele lança, o amor, né, e o temor, ele lança fora o medo. Você não tem medo quando você serve a Deus. Você não pode ter medo na sua vida. Porque se o diabo achar raiz de medo em você, é ali que ele vai te bater. Começa a pensar das coisas que você teve medo e você teve que passar. As coisas que você mais falou, eu não quero passar por isso. Você passou. É ou não é? Eu vou usar a avó Anice de exemplo. Ó, a senhora me dá licença com temor, amor e respeito. A avó Anice, não sei se todas sabem, ela já passou por um luto. Eu acredito, como mãe, que o pior medo de uma mãe é enterrar um filho. É ou não é, vó? É verdade, pastora. Eu temia muito isso aí. A senhora temia. E eu lembro uma coisa, quando a Marice estava enferma, eu lembro que a senhora uma vez falou para mim, no dia que eu fui visitar ela no hospital, a senhora falou assim, ó, hoje eu estou preparada para o que Deus fazer com a minha filha. Eu nem sei se a senhora se lembra disso. Eu acho que eu não lembro, não. A gente estava sentada lá Foi fora. uma semana bem turdoada. E eu lembro que a senhora falou isso, e
hoje, como mãe, quando eu lembro dessas coisas que aconteceu, eu vejo que Deus preparou a senhora Hum. para algo que a gente não consegue ter dimensão do que é suportar. Mas eu sei, Deus me preparou muito. Nossa, com certeza. Porque eu acredito que o maior temor de uma mãe é viver essa experiência do luto. Hum. Porque a gente sai da nossa ordem natural. Só que a senhora vê, por causa da preparação de Deus, do seu temor a Deus, em momento nenhum a senhora se revoltou. Eu nunca vi a senhora reclamar. A senhora é uma pessoa que eu conheço há anos, eu nunca vi a senhora questionar Deus. Não. E isso deu à senhora fortaleza, fez da senhora um exemplo e trouxe para a senhora consolo. Jó, ele não teve a maturidade que a senhora tem hoje. Jó não viveu essa experiência, porque ele fala assim, o que eu temia me sobreveio. E ele ficou 70 anos na mesma prova, porque ele não aprendeu fácil aquilo que a senhora tirou de ele. Então, eu quis usar a senhora como um exemplo, com muito respeito, respeito à sua história e respeito ao seu exemplo. A senhora é um exemplo para nós, de toda a superação que a senhora passou e passa todos os dias. Porque o luto, queridos, ele não passa. O luto não se passa. Não. O luto, o luto dentro da gente, a gente se conforma. Nós entramos em estado de conformação. Mas passar, né, Vô? Jamais não passa. Nunca. Não passa. Ainda mais de uma mãe, não passa jamais. Então, Jó, queridos, ele não teve essa maturidade. A Bíblia fala que ele temia, veio sobre ele. Porque ele não servia a Deus por amor, ele servia por medo. Então, não sirva por medo. Não faça coisas por medo. Faça porque você ama. Cante porque você ama. Pregue porque você ama. Seja diácono porque você ame. Não por causa do medo da mão de Deus. Ok? Deixa eu voltar aqui. Leviatã, deixa eu mostrar esse trono para vocês como que é. Deixa eu ver se eu peguei a imagem. Não peguei a imagem dele. Deixa eu pegar aqui na internet. Espera aí. Acho que eu tinha pegado. Eu sempre mostro a imagem dos tronos, porque Leviatã é como se fosse um dragão das águas. É um demônio que anda nas águas. Águas a gente já aprendeu aqui que é abismo. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer para mostrar isso aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo. Ó, Leviatã, ele é como se fosse um dragão das águas. Ele é grande, tá? Só que da boca dele, todo dragão, irmãos, gosta de fogo, mesmo sendo das águas, tá? É um monstro marinho, né? Pastora? Oi? Eu, quando era mais novo, eu costumava jogar videogame, muito videogame, né? E eu joguei aquele jogo God of War, Deus da Guerra. E tinha esse demônio aí, né? Como é que fala? É o dragão das águas, igualzinho. Sim, A gente chegava no fim da fase e tipo, matava esse dragão. Igualzinho. Sangue de Jesus tem poder. Outro dia eu até ia fazer um post que não deu tempo. Muitos desses, como que fala, gente? Herói mitológico, Thor, Diana, Mulher Maravilha, né? Que é Diana. Qual mais que tem? Os Vingadores. Se vocês pegar os Vingadores, por detrás da essência dos Vingadores, cada um é um demônio. É uma potestade, é um principado. Porque é Deus do fogo, Deus da água, Deus do mar, monstro de não sei o quê, Deus do trovão, Deus não sei do quê. Isso daqui
é algo que está assim, camuflado, tem um nome que fala, gente. Sincretismo religioso. É um sincretismo, eles pegam, eles camuflam, eles transformam em deuses aquilo que, na verdade, são demônios, tá? Então, por detrás dessas mitologias, por detrás esses filmes de heróis, geralmente, por detrás deles são demônios, potestades escondidas para entrar camufladamente na nossa casa, né? E Leviatã, esse dragão, esse monstro das águas, ele solta uma fumaça, porque ele é um dragão. É uma serpente marinha, mas é um dragão. Lá no livro de Jó fala isso. E, às vezes, ele está agindo na nossa casa ou está nos rondando como? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu sei que teve, se manifesta. Você sente cheiro de cigarro do nada e não tem ninguém fumando perto de você. Quem já Verdade, pastora, eu. é Leviatã que está perto. Quem já sentiu isso? Cheiro de cigarro. Além da Maria Lúcia. Várias Já vezes. várias é Leviatã. Porque ele está rondando. Aí é hora de você repreender essa potestade. Já sentiu, vó? Tá? Já sentiu o pastor Ivan? O pastor Ivan deve estar com os anjos voando na cabeça dele. Eu já senti vários tipos de cheiro, né? Aquele cheiro de flor de caixão, de defunto. Cada cheiro é uma potestade. Esse cheiro de flor cheiro de caixão é Hades, o Essa anjo de da caixão eu morte. também já senti, pastor, o cheiro. Já? Já. Esse daí você tem que distinguir o seguinte: quando que eu sei que o cheiro é de. Porque às vezes você vai sentir cheiro de flor, principalmente se for de rosa, e rosa é uma essência de uma unção. Então, para Não, você eu senti discernir, você cheiro tem que de ver o quê? cravo. Aquele cravo que coloca, cravo, Não, aí é vermelho. Hades, o anjo da morte. Pastora. Porque às vezes você vai sentir cheiro de rosa e Não. pode ser o Espírito Santo. Se o Não, de cheiro rosa te eu trazer paz, senti. se o cheiro te trazer paz, você está sentindo a presença do Espírito Santo. Se for de flor, tá? Flor. O Espírito Santo não vai se sentir cheiro de fumaça, não. Pastor, Cheiro de... Oi, pode falar. já senti cheiro de cacau, algo nesse sentido. É Cheiro do... algo. É tipo cacau, um chocolate, como se fosse um perfume meio que assim. Perfume adocicado É como é se fosse Afrodite. Esse daí é uma chocolate. coisa mais doce, né? É Afrodite, é o mesmo que Lilith, é um demônio da sensualidade. Porque Credo, quando você sente o cheiro, você tem que distinguir se aquilo te traz paz ou se aquilo te deixa meio arrepiado. Por quê? Eu já expliquei isso aqui nas nossas aulas. Todo espírito maligno, quando está te rondando, você vai sentir arrepio. Porém, todo espírito de Deus, Espírito Santo, quando estiver perto de você também, você vai arrepiar. Você tem que ter discernimento para sentir se esse arrepio está trazendo algo bom ou algo mal, ok? Ô, pastora, Oi. ontem o Alessandro perguntou e cheiro de cerveja e cigarro, porque aqui em casa ninguém fuma nem bebe. E ontem ele sentiu esse cheiro. Esse é um espírito, a gente costuma falar Zé Pilintra, né? Mas, na verdade, não é Zé Pilintra. Ele é uma potestade que trabalha com vícios. Eu preciso puxar Pode ser também, pode ser pombagira também, né? Cigarro, bebida, orgia. Obrigado, Marisa. Só que você falar pombagira, eu já lembrei. Lilith. Todo demônio que trabalha com vício é Lilith. O demônio do vampirismo, o demônio da sensualidade, todo demônio, toda situação envolvida com vício é Lilith. Não senti nada quanto ao cheiro, só me distrair do nada por não ter esse entendimento. A distração, às vezes você sente o cheiro. Uma coisa legal que a Vitória falou ali. Ela sentiu o cheiro e distraiu. Você tem que conhecer qual potestade que te distrai. A gente falou dele esses dias, acho que é Cronos. Cronos ou Apolo? É Apolo. Apolo e Cronos é a mesma coisa. Então, geralmente, se esse cheiro ou Vitória te distraiu, é o trono de Apolo, porque ele causa distração, ele rouba o tempo, entendeu?
Porque às vezes tem cheiro que vai te fazer dormir, tem cheiro que vai te dar arrepio, tem cheiro que vai te dar paz, tem cheiro que... Porque, gente, o mundo espiritual é sensível. A gente não tem discernimento. Tem cheiro que você vai bugar, tem dia que você vai ficar amarrado no cabelo das pernas, não vai entender o que está acontecendo. É o mundo espiritual agindo e o teu corpo reagindo. Porque mundo espiritual a gente não vê, a gente sente, nós só vemos quando o Senhor abre nossa visão. Ok? Então, esse daí, eu ouvi, provavelmente é o espírito de Apolo. Fala, Maria Lúcia. Eu queria perguntar uma coisa que aconteceu comigo na escola. Uma aluna olhou para mim, fez um sinalzinho de coração, jogou um beijo, eu me arrepiou do pé à cabeça. E aí eu fiquei grilada com aquilo. E assim, eu não senti que foi coisa boa. Eu gostaria de saber, pastora, o que pode ter sido uma energia negativa, eu não estava com o corpo assim, não estava, como diz, Não, a Bíblia fala, quando nós temos o Espírito Santo, a gente também tem o discernimento do Espírito. Às vezes a pessoa está sorrindo para você, mas você está vendo o Espírito por trás daquele sorriso. Aí você tem discernimento do que aquela pessoa está fazendo. Quando isso acontecer, o que você faz? Eu te repreendo e te rejeito em nome de Jesus. Por quê? Você não precisa ter corpo fechado, não. Só precisa o quê? Usar a palavra. Jesus venceu todos os espíritos com a palavra. Então, quando você sentir isso, usa a palavra. Só que você tem que falar em... Às vezes você precisa gritar para ouvir. Ô, demônio, te repreendo. Mas você tem que falar para o mundo espiritual ouvir. Fala, eu rejeito e eu renuncio, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, tá? Porque, pastora, ela é uma pessoa difícil. Falsa, vamos ser a palavra. Que você entra na sala, você sabe que a pessoa te ignora e olhou para mim e fez isso? Na hora. Aí você tem que falar que nem Jesus. Sai de retro, Satanás. Eu fiquei muito grilada. Aí eu falei, ainda pergunto para a pastora, e hoje eu lembrei. Não, então você faz isso, repreende com a palavra, tá, gente? Tá bom. E a palavra. Tá bom, Vamos pastora. lá, mais alguém? Segue o baile? Ô, pastora, Oi. naquela hora que eu falei para você sobre o cheiro de chocolate, o tempo parecia estar meio que nublado. Eu estava sentada na minha cama, assim, eu acho que fazendo minhas unhas na mão. E na hora que eu senti aquele cheiro, assim, eu me lembro que era um período que eu estava muito distraída. Por exemplo, chegava à noite, que acabava o dia, e eu pensava assim, eu fazia um plano para o dia seguinte, sobre o que limpar, como limpar, o que estudar e como estudar. Eu tinha uma organização perfeita, perfeita. Mas só que aí na hora que chegava o outro dia, nada rendia, nada dava certo. E aí parecia que eu ficava rodando e nada virava, eu Isso terminava o dia daí, frustrada, a gente acha que amarga, angustiada, irritada com tudo e com todos, entendi. como se alguém tivesse culpa disso. E eu não tinha Mas entendimento de nada disso, isso sabe? daí a gente falou, acho que na tribo passada. Deixa eu ver se é da tribo passada. Só um minutinho. É da tribo passada mesmo. Você vai ver na nossa aula, vai estar lá no YouTube, na nossa aula. Tribo de Aser. É um diabo, é uma potestade que ele rouba os teus frutos, né? Ele rouba tempo. Tem o trono de Apolo também, que é o trono de Cronos. Eles roubam. Gente, o diabo é ladrão, eu sempre falo assim. O diabo é ladrão. O que ele puder roubar de você, ele vai roubar. Às vezes ele não vai conseguir te destruir de imediato. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai te cansar. Você vai ficar cansado, você vai ficar esgotado, você vai ficar amarrado na sua vida. Por quê? Por causa que aquele diabo está trabalhando para te paralisar. Aí você cansado, você paralisa, você não se movimenta, você não produz. E só de você ser improdutivo, você já começa, às vezes, a fazer coisas que o diabo queria que você fizesse, tá? Então, depois nós vamos compartilhar a aula aí com a... Deixa eu voltar aqui. Essência profética desse trono, está lá em Zacarias 4:6. Diz assim, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. As conquistas
dos nascentes dessa tribo não é por força, não é por guerra, não é brigando, é pelo Espírito. Por isso que a chave dos nascentes da tribo de Naftali é jejum constante para humilhar a carne e colocar a boca no pó. Tem que ter boca no pó disso aqui. Tem que orar muito, jejuar muito, para quê? Para humilhar e esmurrar a sua carne. O apóstolo que é correspondente a essa tribo, quem é da tribo de Naftali, quando morrer, vai ser recebido pelo apóstolo Filipe, tá? Vai estar lá esperando a gente nas portas celestiais. E a pedra correspondente no peitoral é a pedra jaspe de cor vinho, que significa cura, estabilidade e equilíbrio. Tudo que eu preciso, irmãos. Estabilidade e equilíbrio. Equilíbrio, uma pessoa centrada. Vou comprar uma pedra de jaspe e deixar aqui em nome do Jeová. Glória a Deus, aí tá vendo? Venceu com jejum e oração. Tem trono que a gente vence desse jeitinho mesmo. Jejuando, orando, renunciando e vencendo. Amém? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Nós vamos orar. Deixa eu comentar. Fala, Maria. Eu descobri com meu pai, só um minutinho, pastor, eu descobri que o meu pai é dessa tribo, ele e minha mãe. Isso significa que quando ela morrer, eles se encontrarão nessa tribo ou não? Encontrarão, eles vão ficar na mesma ala, na mesma porta, vão entrar pela mesma porta. Se for por andar, eles vão ficar no mesmo andar. Ah, é? Eu vou falar isso para ela. Legal. Legal. Fala, pastor. Falou-se muito em cheiros, né, aromas. E quando, de repente, você ouve vozes, de repente você está perto de uma pessoa e você dá a impressão que a pessoa te chamou, você fala, oi? A pessoa fala, você está doido? Eu não falei nada. Discernimento, porque às vezes é o teu anjo te chamando. Eu falei isso na nossa terceira aula, eu acho. Porque os nossos anjos, a gente, o crente, ele é muito mal ensinado. O crente acredita em anjo da guarda quando está na igreja católica. Quando ele vem para a igreja evangélica, ele pega o santo, mata o santo, o anjo mata o anjo dele e não acredita mais em anjo. E anjo existe, a Bíblia fala que os anjos do Senhor, eles nos guardam. Às vezes é o teu anjo, né, falando com você. Nós já tivemos pessoas relatando experiência de que estava orando e escutou o anjo chamando, né? Acho que foi a irmã Niele. Ela estava orando, ela falou, Senhor, eu quero ter uma experiência, se o anjo existe, eu quero ter uma experiência. O anjo chamou ela e falou, Niele, ela quase morreu, dura, susto, porque nunca ouviu. Então, você tem que discernir, às vezes é o teu anjo te chamando, né? Para um propósito, alguma missão. Às vezes, como são os espíritos também falam, a pessoa tem que ter o discernimento se aquilo lá é um espírito maligno ou se é a voz do anjo. Eu até falei quando eu ministrei essa aula. Você ouve alguém te chamar, você vai lá fora ver, não é ninguém, você fala o quê? Ai, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. E não é, às vezes é teu anjo que está perto de você, falando o teu nome no mundo espiritual, você ouviu e está repreendendo o coitado do anjo. Eu já ouvi muito e tinha medo. Teve medo, ó. A Niele, quando ela ouviu, ela teve medo. Não conseguiu nem orar. Travou. Entendeu, pastor Ivano? Gritando aqui, oi? Entendeu? Oi? Aqui a Nilda gritando aqui. Pode falar. O senhor entendeu? Não. Não, então depois eu te explico, senão eu tenho que explicar tudo de novo. Tá, os teus anjinhos aqui. Não, o que você falou, eu entendi, sim. Você entendeu? Tem que ter tudo no mundo espiritual, a gente resolve com discernimento. Porque não adianta eu falar, é assim, é assado. Você tem que discernir. Certo. Você vê que Maria Madalena, quando Jesus ressuscitou, ela já achou que era jardineiro. De discernimento. Só quando ele falou assim, Maria, ela falou, ai, Senhor, és tu. Por quê? Discernimento. O mundo espiritual, nós precisamos do discernimento. O discernimento vem através do Espírito Santo. Ok? Vamos orar, meu povo? Eu vou fazer uma oração. Vocês vão... Opa! Tem um som aí ligado.
Espera aí. Aí, pronto. Deixa eu pegar a nossa oração aqui. Nós fazemos uma oração. Eu vou. Não precisa abrir seu microfone, tá? Eu vou orar. Você vai repetir a sua oração comigo. Nós vamos fazer uma oração de renúncia. O que é essa oração de renúncia? É onde nós vamos cancelar a nossa ligação com esse trono. Porque até hoje, você acreditava em signos. Quando a gente tem revelação da verdade, nós conhecemos a verdade, somos libertos, mas nós desligamos a nossa vida, o nosso nome, os nossos conhecimentos do mundo espiritual, que tem alinhamento com as trevas. Então, nós fazemos a oração de renúncia, tá? Feche os teus olhos se você puder. Não precisa ligar o seu microfone, como eu disse. Nós vamos orar. Deixa eu só abrir aqui nossa pauta de oração. Eu vou falar e você vai repetir. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. A internet está uma bênção. Glória. Diga assim comigo. Pai, em nome de Jesus, eu renuncio toda a influência e características do trono de Leviatã e do signo de Peixes. Cancelo toda a influência de quando fui fecundado, gerado no ventre da minha mãe e no meu nascimento, de 19 de fevereiro a 20 de março. Eu rejeito toda ligação com Iemanjá, Rainha dos Céus. Peço perdão pelos sacrifícios, pelos festejos aos santos do mar, pela maldade dos homens com a natureza, por dar legalidade às simpatias, serpentes e dragões. Renuncio toda influência desse trono que se levanta contra a minha família, trazendo homossexualidade, doenças emocionais e físicas, sentimentos de incompetência. Renuncio e peço perdão pela dureza do coração, pelo perfeccionismo, pelas dúvidas, pela frustração, pela falta de fé, pelas palavras duras, pela religiosidade. Em nome de Jesus, eu rejeito esses fundamentos de orgulho e declaro, em nome de Jesus, as bênçãos de Naftali, porque em Cristo Jesus eu tenho a unção da perseverança. Não desistirei da minha herança, nem da minha família, porque o meu Deus tem um destino para mim. Eu recebo o favor de Deus. Eu sou saciado em todos os bens naturais e espirituais. O Senhor me dá o rugido do leão para proclamar liberdade aos cativos. Eu ativo os segredos do Altíssimo
Em nome de Jesus, tomo posse da minha vitória e eu quero ser humilde como o Rei Jesus. A minha vida abençoará e influenciará a minha família, os meus bens, o meu ministério, os meus negócios, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você que pode ligar a sua câmera para a gente tirar uma foto bonita. Aleluia. Hoje encerramos as nossas tribos. Semana que vem vamos começar, ó, módulo novo, hein? Temperamentos curados. E deixa eu falar, queridos, amanhã começa um jejum, amanhã à noite, a partir das 6 da tarde. Presta atenção nisso. Amanhã das 6 da tarde até domingo às 6 horas da tarde. O céu vai estar aberto para receber o nosso jejum. Então, se você puder fazer um jejum, faça. Porque amanhã é o jejum 9 de Ave. É o jejum onde você declara que em 9 dias o céu vai liberar 9 meses de bênção para você. Bênção que está escondida no abismo, bênção que está escondida nas regiões espirituais, bênçãos que ficaram retidas no ventre da sua mãe e bênçãos que estão nas profundezas. Você tem que tomar posse dessas bênçãos e você tem que jejuar para isso. Então, amanhã esse jejum é de batalha espiritual, tá? Começa às 6 da tarde. Aquilo que você for tirar, tira até 6 horas da tarde do domingo, tá bom? Ah, pastor, eu não quero tirar nenhum alimento, quero jejuar normal. Então, domingo você levanta, jejua normal, porque o céu vai estar aberto sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Todo mundo sorrindo para a foto. Bem bonito, deixa eu achar aqui o botão. Aí. E vai, Maria Lúcia, de novo. Glória a Deus, consegui. Queridos, Deus abençoe vocês. Boa semana. Até domingo, nesses 2 cultos de primícia, 9 da manhã e 7h30 da noite. Semana que vem, aula nova, módulo novo, tudo novo. Se prepara que tem muita coisa boa para chegar. Deus abençoe. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.